Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Fala galerinha, mais uma vez, aqui é o professor Rafael Sequim e eu vou estar falando com vocês aí sobre três equações muito importantes, equações essas que estão associadas mais uma vez ao movimento uniformemente variado, que é o movimento que nós estamos estudando. E essas três equações, que são essas aqui, ó, que eu vou explicar cada uma delas já, elas vão ser úteis, por quê? Porque elas vão permitir que nós encontremos três variáveis que são muito utilizadas, são muito pedidas, né, para calcular. A primeira é a velocidade, a segunda é a posição e a terceira, a aceleração. Na verdade são quatro, e o tempo também. Então essas quatro variáveis aqui, velocidade, posição, aceleração e tempo, são variáveis que vão estar dentro do movimento uniforme e que vão ser necessárias em muitos exemplos nós calcularmos. Então eu vou falar sobre cada uma delas. Assim como no movimento uniforme, nós temos também equações de velocidade em função do tempo. Aqui, ó, o tempo aparece aqui e aqui a velocidade. Essa aqui é a velocidade final, VO, né, ou V0, é a velocidade inicial, sempre que tiver um zero é o inicial, a aceleração e o tempo. Então, galera, essa primeira equação, que é chamada equação horária da velocidade. Na equação horária da velocidade, ela nos permite calcular a velocidade em função do tempo. Para isso, nós precisamos da aceleração e da velocidade inicial. A segunda equação ela é chamada de equação de Torricelli, ou Torricelli, né, que é um italiano. Qual que é a sacada do Torricelli ele teve? Ele criou uma equação que permite calcular ou a velocidade, ou a posição, ou a aceleração independente do tempo. Observe que o tempo não aparece aqui. Então, sempre que no enunciado, no exercício, nós vamos ver bastante exemplos. Sempre que no enunciado, no exercício, eu não tiver o tempo, a grandeza tempo, eu vou estar pensando em utilizar essa equação aqui. E a terceira e última equação é muito importante também dentro do estudo do movimento uniformemente variado é a equação horária da posição, onde temos a posição final, a posição inicial, a velocidade vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa primeira equação aqui, ó, que é a V é igual a VO mais a T, existe aí uma frase, né, que a galera gosta de utilizar para lembrar dela, que é o famoso vi vovó atrás do toco. Então, se você não lembra, você tem que decorar, você tem que saber essas três equações. Nós vamos aprender a utilizar cada uma delas mais para frente, nos exercícios, na próxima aula. E você tem que saber. Então, uma forma de decorar é associar com frases. E essa frase aqui pode ser vi vovó atrás do toco. Tá? Essa equação, a função horária da velocidade. E ela vai me dar a velocidade, a aceleração ou o tempo. A terceira equação aqui, ó, ela pode ter uma frase também que o pessoal utiliza, que é o seguinte: sinceramente, só vovó tem aquela torta quadrada dividida no meio. Galera, isso são frases para ajudar vocês a decorar, para vocês aprenderem, né, a equação, porque lá na prova vai cair a questão, você tem que saber a equação. Agora, se você tem outros métodos aí para você aprender essa equação, um método mais importante é você praticar bastante exercício. Se você praticar bastante exercício, a equação já vem na cabeça, tá? E por fim, a terceira aqui, equação, que na verdade é essa equação do meio, né? Essa equação do meio não tem uma frase definida por ela, mas ela é v ao quadrado, velocidade aqui, ó, velocidade final ao quadrado,
velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. Como eu falei, essa equação é muito utilizada quando você não tem a variável tempo. Agora eu quero falar um detalhe ainda, antes de finalizar aqui a explicação dessas 3 equações. O detalhe é o seguinte: quando que eu vou utilizar cada equação? Você vai utilizar cada equação, vai depender das variáveis que você tem no enunciado. Então você vai ler o enunciado, vai destacar as variáveis que são importantes e você, com essas variáveis e com o que você quer, o que o enunciado está pedindo, você vai pensar em qual equação você vai usar. Às vezes pode ter um exercício que você use até mais de uma, mas normalmente é uma equação dessas 3 aqui que você vai utilizar. E tem um último detalhe, é falar da aceleração. Ó. Aceleração, aceleração e aceleração. Observe que antes da aceleração tem um sinal de positivo, mas esse sinal aqui ele poderia ser também negativo. Quando que vai ser negativo? Quando o meu objeto ele está parando, ele está diminuindo a velocidade. Lembra que eu falei na aula anterior? Na aula anterior eu falei que os movimentos chamados retardados, eles são movimentos que se destacam pela diminuição de velocidade. Então a velocidade vai estar diminuindo. O meu objeto, meu carro, a pessoa, ela vai estar diminuindo a velocidade. Então, se eu falar assim, um objeto está diminuindo sua velocidade, e eu tiver que usar qualquer uma dessas equações, na frente da aceleração, em vez de positivo, vai ser negativo. Um outro exemplo muito interessante é quando a gente vai falar de quando eu jogo uma bola para cima. Então, quando eu jogo uma bola para cima, ao passar do tempo, a aceleração da gravidade, né, vai puxando para baixo e o que acontece? Ele vai diminuindo a velocidade. Só jogar uma bolinha que você vai ver. Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até ficar a velocidade igual a zero. Nós vamos discutir exaustivamente, nós vamos ter uma aula só para falar de lançamentos, né, de lançamento vertical, tá? Que é justamente queda livre, né? A famosa queda livre, melhor dizendo. Então, a queda livre. Para fechar, então, quando tiver uma diminuição de velocidade, aqui ó, na frente da aceleração vai ter um sinal negativo. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação e não deixem de praticar, beleza? Na próxima aula eu vou estar mostrando aí vários exemplos da utilização dessas equações. Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Rafael Sequim mais uma vez e hoje nós vamos estar aí discutindo alguns exercícios do movimento uniformemente variado. Na aula passada eu falei algumas equações que são de extrema importância para cálculo de movimento uniformemente variado. Porque aquelas equações que vão aparecer, na sua prova vão aparecer problemas como esse e você vai ter que utilizar justamente aquelas equações. Então nós vamos estar aqui fazendo juntos alguns exemplos para vocês começarem a se situar, mas é de extrema importância e necessário que vocês tentem fazer os exercícios que vão estar nesta aula aí, junto aí o arquivo de exercícios. Quanto mais exercícios fizerem, mais a probabilidade aí de cair na prova, vocês estarem familiarizados e conseguir acertar, ok? Então eu vou estar comentando aí esse primeiro exercício. Diz assim, o móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado, durante 4 segundos. O deslocamento desse móvel é... Então vamos aqui pontuar algumas coisas interessantes. Primeira coisa, ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele, que é o VOzinho lá, é 0. Ele partiu do repouso, ele estava parado e ele começou a ganhar velocidade, começou a se deslocar. Segundo ponto, ele fala o quê? Que é aceleração constante. Aceleração constante é o quê? Está tratando de um movimento uniformemente variado, lembra? Movimento uniformemente variado, aceleração constante. Outro ponto interessante, ele fala que a aceleração dele é o quê? 3 metros por segundo. Então vamos colocar aqui, ó. A aceleração é de 3 metros por segundo
ao quadrado. Ele já nos deu a aceleração. Além disso, ele também fala que ele gastou 4 segundos. Então, o tempo, vou botar ΔT, né? O ΔT dele é 4 segundos. Ou T, ΔT, mesma coisa. E o que ele está nos perguntando? Ele está pedindo o deslocamento desse móvel. Ele quer saber o quanto que esse objeto, esse móvel, ele andou. O quanto que ele andou? Qual que é o deslocamento dele? O deslocamento é aquele famoso ΔS, né? Que a gente consegue pensar o quê? Que é o S final menos o S inicial. Então, todo problema de física, você tem que pegar o quê? O que ele está pedindo, que no caso aí é o deslocamento, e você tem que pegar o que você tem, né, os subsídios que ele te deu, para você poder encontrar a resposta. Nesse caso, ele me deu a aceleração e me deu o tempo. E ele está pedindo o deslocamento. Tá bom? Para eu calcular o deslocamento, eu preciso de uma grandeza. Por quê? Olha só, vamos pensar. Qual que é a fórmula que calcula deslocamento de um móvel? É a função deslocamento, função horário do deslocamento, função horário da posição. É aquela assim, ó, S é igual a SO mais VOT mais, opa, errei, A, né, AT ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a função horária da posição. E é ela que nós vamos utilizar. Mas tem um detalhe, olha só. A posição eu quero encontrar. A velocidade inicial nós temos, está aqui, ó. A velocidade inicial está aqui, né? A aceleração está aqui também. Aceleração aqui, ó. Tá aqui nós temos. O tempo nós temos? Temos também. Então, tem todos os subsídios. Eu tenho a velocidade, tenho o tempo, tenho a aceleração. É só a gente aplicar a fórmula. Vamos aplicar junto? Primeiro eu vou passar esse SO para cá. Para quê? Para ficar S menos SO é igual. Por que S menos SO? Olha aqui. Tá vendo? É justamente o que eu quero encontrar, tá bom? É igual a velocidade inicial. Qual que é a velocidade inicial? Zero. Tá aqui, ó. A velocidade inicial é zero. Zero vezes o tempo, que não precisa, que é 4, mas vamos botar aqui 4. Mais a aceleração, que nós já vimos que é 3, vezes o tempo, que é 4, ao quadrado, dividido por 2. S menos SO é ΔS, né? Que é justamente o que nós queremos encontrar. É igual a 4 vezes 0 é 0. Então, 3 vezes 4 ao quadrado. Espero que vocês saibam fazer esse tipo de expressão assim. É 4 vezes 4, né? Que dá 16. Dividido por 2. ΔS é igual a 3 vezes 16 dividido por 2. 3 vezes 16, 30. 6 vezes 3, 18. 48 dividido por 2, que dá 24 metros. Então, nós encontramos aqui agora o nosso ΔS, que é 24 metros. Resposta letra B. Galera, essa questão ela é bem tranquila. Basta você o quê? Basta você saber usar e aplicar esta fórmula aqui. E encontrar no problema todos os subsídios para poder fazer essa questão. Beleza? Vamos para uma próxima? Vamos aí para a nossa segunda questão. Um motorista dirige seu carro a uma velocidade de 108 km por hora, quando avista a placa de pare. Ao acionar os freios, ocorre uma desaceleração constante, e o carro leva um tempo de 3 segundos até parar completamente. A distância percorrida pelo automóvel até a frenagem é o total de... Então vamos analisar aí cada um, como sempre, né? Vamos pensar e ler novamente aí o enunciado e ver quais são aí as informações importantes. Então, vou desenhar aqui para a gente imaginar. Tem o que acontece? Tem um carro, tá? Carrinho bem bonitinho, e ele está andando com uma velocidade de 108 km por hora. Então, ele está andando com a velocidade de 108 km por hora. Vou desenhar a pista aqui. Ficou muito reta não, mas dá para a gente entender. Até que ele avista uma placa de pare aqui, ó, pare.
Ele viu a placa de pare. E o que ele vai fazer? Ele vai frear até ele parar totalmente. Ó. Aqui, ó. Ele vai acionar os freios, ocorre uma desaceleração, né, até o carro parar completamente. Então ele vai frear até parar completamente. Ótimo. Além disso, nós temos o seguinte, que ele demorou 3 segundos para parar. Então o carro estava andando aqui e aí ele pisou o pé no freio e ele foi parando até chegar a esse instante aqui, ó. Vamos desenhar ele aqui de novo. Em que a velocidade dele é zero, está parado. Ok? É isso que é o nosso problema. O que ele está me pedindo? Ele está me pedindo justamente essa distância aqui, ó. Esse ΔS, essa distância que ele percorreu. E o que nós temos de subsídio? Nós temos a velocidade inicial, ó, velocidade inicial. Opa. Nós temos, apagar aqui e fazer de novo. Peraí, nós temos a velocidade inicial, que é esse V0 aqui. Nós temos aqui o ΔT, ou o tempo, né? Nós temos o tempo e mais nada. E ele está pedindo o quê? Ele está me pedindo o S, ou a distância, né? O S. Para calcular o S, existe aquela fórmula que é S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Entretanto, tem um detalhe, nós temos o S? Não, nós queremos calcular. Nós temos o V? Temos, está aqui. Ó. Nós temos o T? Temos, está aqui. Mas nós não temos o A. Então, antes de usar essa fórmula, nós temos que calcular o A. Qual é a fórmula que utiliza os subsídios como velocidade e tempo para encontrar o A? Essa daqui, ó. V é igual a VO mais AT. E é ela que nós vamos utilizar. Qual que é a velocidade final do objeto? Zero, porque ele parou. Qual que é a velocidade inicial? 108 km por hora. Aí vem um detalhezinho extremamente importante. As unidades de medida elas têm que estar juntas, iguais. Aqui eu tenho segundos e aqui eu tenho hora. Então alguém vai ter que ser transformado. Ou transforma os segundos para hora, ou transforma os quilômetros por hora para metros por segundo, o que é mais fácil. Eu já ensinei para vocês que para transformar quilômetros por hora para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. Então quando eu divido 108, aqui, ó, vou escrever aqui, ó, 108 dividido por 3,6, eu vou encontrar 30. 30 metros por segundo. Então, é isso que nós vamos colocar aqui, ó. 30 metros por segundo. Mais não. Menos. Por que menos, professor? Eu já mostrei para vocês que quando a aceleração, quando o objeto ele está freando, parando... Tá difícil aqui, peraí. Aqui, aí. Quando o objeto ele está freando ou parando, a aceleração ela é negativa, então é menos. Por quê? Porque o meu objeto está parando. Menos quanto? Menos qual que é a aceleração? Não sei, quero descobrir. E o tempo? O tempo é 3 segundos vezes 3. Vou passar esse pessoal aqui para lá, tá? Vai ficar o quê? 3A é igual a 30. Então, A é igual a 30 dividido por 3, que dá 10 metros por segundo ao quadrado. Encontrando a aceleração. Agora eu vou pegar essa aceleração e vou jogar nessa fórmula aqui. Tá bom? Deixa eu só ajeitar a tela aqui, para ficar mais fácil.
Pronto, cheguei para baixo aí para a gente poder calcular. Então, olha lá, eu tenho S é igual a SO mais VOT menos AT ao quadrado sobre 2. Professor, por que você colocou menos? Porque o objeto está desacelerando, ele está parando. Sempre que estiver parando é menos, se estiver acelerando é mais. Então, olha lá, S, qual que é o S? Não sei, a posição que eu quero descobrir. Qual a posição inicial? É 0. Vamos imaginar que esse ponto aqui, ó, esse aqui é 0. Isso aqui é X, não sei, quero descobrir. Que é o S, isso aqui é S. Né? S, beleza. Mais velocidade inicial, nós vimos lá que é 30 metros por segundo, vezes o tempo, que é 4, não é isso? 4 segundos, 4 não, desculpa, 3. 3 segundos. Menos a aceleração, nós calculamos que é 10, vezes 3, que é o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, vamos ter que S é igual a 30 vezes 3, 90. Menos 3 vezes 3, 9. Vezes 10, 90. Dividido por 2, 45. Menos 45. Então, a posição ela é 45 metros. Bingo, encontramos a nossa resposta. 45 metros que o objeto andou. Resposta letra A. Galera, essa questão ela é interessante porque ela usou aí, ó, duas fórmulas. Ela usou essa fórmula aqui, que é V é igual a VO mais AT, e depois essa aqui. Observe que você tem que fazer o quê? Você vai levantar quais são os dados que você tem e vai pensar dentro daquelas formas quais delas se aplicam. São 3 ou 4 formas. Não são tantas, mas você tem que estar com elas bem claras na sua cabeça para você conseguir sempre fazer os problemas sem dificuldade. Espero que vocês tenham gostado. Vamos a mais um exercício no próximo vídeo. Vamos aí mais a terceira questão, que é o seguinte. Uma partícula de movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação V é igual a 10 mais 3t. Com o espaço em metros e o tempo em segundos, determine para essa partícula a velocidade inicial, b a aceleração, c a velocidade quando o tempo é igual a 5 e a velocidade quando o tempo é igual a 10. Primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, é analisar, olha só, vamos analisar isso aqui, ó. V 10 mais 3t. Isso aqui lembra muito aquela equação, ó. V, lembra não, é ela, né? É igual a VO mais AT. Então, olhando para isso, eu tenho que na minha cabeça ver isso. Por quê? Porque na minha cabeça essa fórmula aqui já está bem clara. Ela é uma fórmula que já está bem tranquila. Isso aqui, ó, já está bem tranquilo. Por isso que eu não vou ter problema. Eu vou olhar para isso e vou ver isso. E nisso daqui, quando eu olho para as duas equações, eu já tenho que identificar, ó, que esse 10 ele equivale... Deixa eu até pegar outra cor aqui para a gente fazer mais interessante. Esse 10, ele vale a velocidade inicial. Então, calculando aqui, ó, qual que é a velocidade inicial? A velocidade inicial é igual a 10. 10 o quê? Metros por segundo. Ótimo. Qual que é a aceleração? Olhei para a forma, o A. O A vale quanto? O A vale 3. Então, é só colocar aqui, ó, A é igual a 3. E ele pede o quê? Ele pede qual que é a velocidade, qual que é com o espaço em metros e o tempo em segundos. Determine o quê? A velocidade quanto o tempo é 5 e a velocidade quanto o tempo é 10. Então, vamos calcular, ó. Primeiro para 5, tá? Ó, V é igual a 10 mais 3t. Então, a velocidade é igual a 10 mais 3. E no lugar do tempo, eu vou botar 5. Velocidade é igual a 10 mais 3 vezes 15. É igual a 25.
metros por segundo. E quando o tempo é igual a 10, V é igual a 10 mais T. V é igual a 10 mais 3 vezes o 10, não é? Que eu vou substituir aqui no lugar do T, vou substituir 10. V é igual a 10 mais 30. 3 vezes 10, 30. V é igual a 40 metros por segundo. Ótimo! Resposta aí, ó. Resposta 25 metros por segundo, 40 metros por segundo. 25 quando é T igual a 5, 40 não tem igual a 10. Velocidade inicial 10 metros por segundo, só olhar aqui na equação. E aceleração 3 é só olhar também na equação. Galera, essa é bem tranquila para vocês se familiarizarem com essa fórmula, que é a fórmula de velocidade em função do tempo. Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Marinheiro e ele está de graça e disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço!